Será que Medellín algum dia conseguirá enterrar de vez o fantasma de Escobar? Alguns moradores ainda falam dele como se tivesse sido um herói. Outros não suportam sequer ouvir seu nome. E é nesse contraste que Medellín se revela. Uma cidade marcada pelo terror de um passado sangrento, mas também celebrada hoje como um dos maiores símbolos de inovação urbana do mundo. Mas antes de entender como Medellín chegou a esse ponto de contradições, precisamos voltar no tempo, até as suas origens, quando a cidade ainda dava os primeiros passos no vale do rio Aburrá. Antes de embarcarmos nessa viagem, já deixa seu like e segue o canal para acompanhar histórias como essa. Para entender o presente de Medellín, precisamos voltar ao século XVII, quando a Espanha ainda marcava cada pedra, cada esquina e cada respiração do continente. No dia 2 de novembro de 1616, o colono espanhol Francisco Herrera Campuzano fundou uma pequena povoação chamada Poblado de San Lorenzo, bem no coração do Vale do Aburrá. Imagine comigo o cenário. Um vale fértil cercado por montanhas imensas, cobertas por um verde tão denso que parecia engolir a luz do sol. O ar era pesado, úmido, cheio do cheiro da terra molhada e do café selvagem que crescia espontaneamente. Mas Medellín ainda não existia como cidade. O povoado era apenas um punhado de casas coloniais, de ruas estreitas de terra batida, onde espanhóis e indígenas conviviam entre tensões, trocas e silêncios. Foi só em 1675, com a criação da vila de Nuestra Senhora de la Candelaria de Medellín, que a cidade começou a tomar forma oficial. Agora, aqui entra um detalhe curioso. Você já se perguntou por que o nome Medellín? Ele não nasceu ali. Foi um tributo a uma vila homônima na Espanha, na região da Extremadura, terra de conquistadores. Um gesto de saudade colonial que atravessou o Atlântico. Durante séculos, Medellín viveu como uma cidade discreta, quase escondida nos Andes. Mas o vale tinha segredos. Sua terra era um tesouro para o cultivo do café. E à medida que o grão negro começou a se espalhar pelo mundo, Medellín se transformou. No século XIX, o café trouxe riqueza e conectou a cidade ao comércio global. O cheiro do café torrado começou a marcar a alma de Medellín como uma assinatura invisível. Mas não foi só o café. O século XX trouxe um segundo sopro de modernidade. Medellín se tornou a capital da indústria têxtil colombiana. As máquinas rugiam dentro das fábricas. O ritmo das tecelagens misturava-se ao barulho dos bondes que já cruzavam as ruas. A cidade era chamada de Manchester da Colômbia. Porém, essa mesma prosperidade plantou sombras. O crescimento urbano foi desordenado, as desigualdades se ampliaram e os contrastes entre riqueza e pobreza começaram a desenhar um mapa invisível de tensões sociais. E é nesse terreno fértil de contrastes e contradições que décadas depois germinaria um dos capítulos mais sangrentos da história moderna da América Latina. Se você está gostando dessa viagem por Medellín e quer continuar explorando histórias fascinantes, curte o vídeo e se inscreve no canal. O Fantasma de Medellín. Antes de se tornar o homem mais temido da Colômbia, Pablo Escobar era apenas um jovem que conhecia cada viela e cada cheiro de Envigado nos arredores de Medellín. Um garoto do subúrbio, astuto e ambicioso, começou transportando pequenas cargas e vendendo produtos ilícitos, sempre atento ao risco e à oportunidade. Você consegue imaginar o momento exato em que um jovem percebe que pode controlar uma cidade inteira? Que sua influência pode dobrar a lei e até corromper os poderosos? Escobar escalava lentamente o Império do Pó, transformando ruas, casas e corações em território seu. E logo, não havia esquina de Medellín que não sentisse sua presença. Apesar da brutalidade que espalhava pela cidade, Escobar era profundamente ligado à família. Seus filhos, Juan Pablo, hoje Sebastián Marroquín, e Manuela,
eram seu mundo. Ele os levava para lugares que ninguém jamais ousaria visitar. E, ao mesmo tempo, fazia do próprio lar um santuário secreto em meio ao caos. Mas a morte de Escobar em 1993 mudou tudo. Seus filhos tiveram que fugir para sobreviver e hoje vivem na Argentina, longe da herança material do pai, sem acesso às fortunas ou propriedades que ele acumulou. Sebastián tornou-se arquiteto e escritor, tentando reconstruir a própria identidade longe da sombra do pai, enquanto Manuela segue uma vida reservada. E ainda assim, Medellín nunca esqueceu como alguém capaz de ordenar massacres podia, ao mesmo tempo, ser pai dedicado e protetor. É esse contraste que alimenta o fantasma que ainda percorre a cidade. Nos anos 80, Medellín entrou em uma era de terror. Atentados com carros-bomba, assassinatos de juízes, policiais, jornalistas e até passageiros de aviões. O medo se tornou parte do cotidiano. Imagine estar na rua e ouvir uma explosão distante, sentindo o chão tremer, percebendo que qualquer passo poderia ser o último. Escobar construiu uma teia de poder invisível, que incluía políticos, policiais e militares. Qualquer resistência era esmagada, mas ao mesmo tempo ele cultivava uma imagem pública de herói. Essa ambivalência é a essência do terror psicológico. Todos sabiam que poderiam ser vítimas, mas muitos o admiravam. Entre a violência, Escobar cultivava seu lado excêntrico, o zoológico da Hacienda Nápoles. Ele importou hipopótamos, girafas e elefantes, criando uma lembrança viva e inusitada de sua presença. Décadas depois, os hipopótamos ainda caminham livremente pelo Vale do Magdalena, como se a memória deles se materializasse em animais gigantes, silenciosos, que lembram aos moradores a magnitude de seu império e a estranheza de suas ações. Você já se perguntou como uma figura responsável por tanta destruição também poderia deixar algo tão absurdo e curioso para trás? Escobar sonhava em ser presidente. Chegou a se eleger deputado suplente em 1982, mas foi expulso quando descobriram seus vínculos criminosos. Não se conformando, após um acordo sobre sua prisão, Escobar construiu La Catedral, uma prisão própria. Luxo, liberdade e poder concentrados em uma prisão que mais parecia um resort, onde ele podia continuar comandando o Império do Pó. Imagine o terror e a impotência de quem precisava negociar com ele dentro de uma prisão que ele próprio controlava. Como controlar alguém que dita regras dentro de uma cela? Essa audácia contribui para o mito que ainda ronda Medellín. Mesmo após negociar com o governo e aceitar cumprir pena em La Catedral, um acordo que prometia manter sua liberdade relativa, Escobar percebeu que estava perdendo o controle sobre seu império. Autoridades começaram a investigar o local mais de perto e membros de seu cartel começaram a demonstrar descontentamento. Temendo ser preso de verdade, ele fugiu em julho de 1992, desaparecendo da prisão que ele próprio havia construído, mostrando mais uma vez sua audácia e a incapacidade do Estado de conter seu poder. Enquanto aterrorizava, Escobar também financiava escolas, quadras de futebol, casas, hospitais. Para muitos moradores, ele era quase um Robin Hood, o homem que chegava onde o Estado não chegava. Essa dualidade, terror e generosidade, é o que faz sua memória tão contraditória. Não se trata apenas de lembrar o medo, mas também de sentir a gratidão de quem recebeu ajuda direta do homem que espalhava a violência. E é aqui que surge a resposta à pergunta inicial. Medellín convive com seu fantasma porque para alguns ele foi herói, para outros, vilão. E a cidade, marcada por essas contradições, nunca conseguiu separá-los. Quando Escobar caiu em 1993, o corpo se foi, mas a cidade não se libertou completamente. Medellín ainda sente sua presença nos bairros que ele construiu,
nas obras que deixaram marcas e nos hipopótamos que vagam livremente. O terror, a barbárie e a esperança coexistem nessa memória. E é isso que faz de Escobar um fantasma vivo, uma presença contraditória que se mistura à própria essência da cidade. E com isso, uma certeza: seu legado é de violência e dor. E mesmo depois de décadas, ainda é possível caminhar por Medellín e sentir, nas histórias contadas pelos moradores, que ele nunca partiu de verdade. Mas Medellín não é apenas passado. Depois de décadas de violência, a cidade se reinventou. Hoje, ela pulsa com inovação, cultura, música, tecnologia, esportes e uma vida urbana vibrante. É nesse contraste entre terror e renascimento que está a verdadeira história de Medellín, uma cidade que aprendeu a sobreviver ao fantasma de seu próprio passado. Depois das décadas de terror, Medellín não apenas sobreviveu, reinventou-se. A cidade que um dia foi símbolo mundial do pó, agora é conhecida como referência em urbanismo e inovação. Imagine subir de teleférico pelos morros da cidade, vendo a paisagem verde do Vale do Aburrá se abrir sob seus olhos e perceber que cada bairro tem sua própria história de superação. Como foi possível que uma cidade marcada por tanta violência se transformasse em polo de criatividade e tecnologia? Medellín está situada no noroeste da Colômbia, no vale do rio Aburrá, cercada pela Cordilheira dos Andes. É a segunda maior cidade do país, com cerca de 2,5 milhões de habitantes na área urbana e mais de 3,5 milhões considerando a região metropolitana. Cada rua e cada praça tem a vibração de um passado intenso, mas também o ritmo acelerado de uma cidade que busca ser exemplo para o mundo. O clima de Medellín é conhecido como eterna primavera. Temperaturas médias entre 22 e 26 graus Celsius durante o ano todo. O ar carrega o perfume de flores e plantas tropicais, lembrando que a cidade também é capital da flora colombiana, com o Festival de Las Flores como grande celebração cultural. Mesmo com a beleza natural, a cidade guarda lembranças do passado. Subir um morro ou caminhar por um bairro antigo é sentir sutilmente que a memória coletiva ainda ressoa. Hoje, Medellín se sustenta em indústria, tecnologia, serviços e turismo. Antigamente dominada pelo café e pelos tecidos, a cidade agora aposta em inovação, centros tecnológicos, startups, turismo cultural e negócios internacionais. Mas você sabia que o passado também influenciou o presente? A necessidade de reconstrução urbana, de prover oportunidades para jovens, transformou Medellín em um laboratório de projetos sociais e urbanos inovadores. A cidade respira cultura. A música paisa mistura salsa, reggaeton e ritmos tradicionais, enquanto artistas como Juanes, que nasceu no interior de Antioquia, ajudaram a colocar a região no mapa mundial. No esporte, Medellín é apaixonada por futebol. O Atlético Nacional e o Independiente Medellín levam a cidade ao estádio com energia quase elétrica a cada partida. Mas não é só o futebol que coloca Medellín no cenário internacional. Mariana Pajón, bicampeã olímpica e conhecida como a rainha do BMX, é um símbolo do talento esportivo da cidade, inspirando jovens a acreditar que podem superar qualquer obstáculo. Medellín é uma cidade de contrastes intensos, uma cidade onde o passado ainda sussurra nas ruas, mas o presente pulsa com cores, música e inovação. Onde a sombra de Pablo Escobar ainda caminha na memória de muitos, não como um herói, mas como um lembrete de terror, violência e perda. Apesar de parte da população ter encontrado nele algum tipo de benefício, casas, escolas, quadras de futebol, o legado real que ele deixou foi de dor, medo e destruição. Hoje, ao olhar a cidade do alto de um teleférico, o Vale do Aburrá se estende como um mosaico de histórias. Cada bairro carrega memórias difíceis,
mas também mostra a força da superação. Ruas revitalizadas, grafites que transformam dor em arte e sinais de inovação que lembram que a vida pode florescer mesmo em cenários que um dia pareceram impossíveis. Você que for a Medellín vai encontrar uma cidade viva, pulsante, que aprendeu a se reinventar. Vai sentir a mistura de passado e presente, caminhar por bairros onde a história se mistura à modernidade e descobrir que, apesar das cicatrizes, a cidade continua a crescer, a inovar e a inspirar. O que Medellín nos mostra é que não precisamos nos deixar paralisar pelo passado. Podemos aprender com ele, respeitá-lo, mas seguir adiante. Medellín sobreviveu, se reinventou e hoje oferece esperança, cultura, esporte e oportunidades para todos que decidirem explorar suas ruas, suas histórias e sua energia vibrante. É uma cidade que transforma lembranças dolorosas em força e resiliência. E deixa claro, o futuro pode ser construído mesmo quando o passado foi sombrio. E se você ficou intrigado com a história de Medellín, que tal me ajudar a escolher o próximo destino? Deixe nos comentários a cidade ou país que você quer que eu explore na próxima história.